E o Mexa-se de hoje está no ar. Estamos, é claro, numa academia de ginástica e vamos falar de exercício físico. Qual vai ser o exercício de hoje, Wilson? Bom, a gente vai falar sobre o exercício de leg press, um exercício muito utilizado nas academias, no entanto que ainda apresenta algumas controvérsias com relação ao seu uso. Por que dessas controvérsias? Se nessas academias a grande maioria ou todo mundo faz esse tipo de exercício? Bom, em algum momento saiu alguns estudos, mostrando um índice de lesão muito grande em relação a esse equipamento, tanto em relação à articulação do joelho, quanto também a região do quadril, no qual apresentava um aumento de degeneração da cartilagem do quadril e também histórico de algumas lesões na estrutura venosa que passa nessa região, Então, quando a gente faz a flexão do quadril, a gente tem uma compressão dessa região que passa importantes vasos sanguíneos, como a grande artéria femoral, e alguns estudos mostravam problemas com relação à utilização de leg press, mas esses estudos não se desenvolveram, A gente teve poucas... São recentes esses estudos? Na verdade, alguns desses foram apresentados há mais de 15 anos atrás. O que a gente busca entender é que, na verdade, muitas vezes o mau uso do equipamento, assim como qualquer outro equipamento da musculação ou das salas de ginástica, pode levar a lesões, às vezes sérias, pelo mau uso e a falta de orientação. Então hoje a gente entende que o leg press é um exercício que ele pode trazer muitos benefícios, inclusive para populações como indivíduos que sofreram algum tipo de lesão na estrutura do joelho, quanto para o indivíduo que busca saúde, qualidade de vida e necessita de um aumento de força. A questão é como ser usado. Então, esses estudos que foram apresentados lá atrás, muitas vezes apresentavam uma realidade, sim, mas de uma população muito específica e alguns com um histórico de lesões já decorrentes de outros problemas. Então a gente tem que avaliar isso e entender, será que o exercício ele é ruim de fato ou a execução dele pode trazer malefícios ou benefícios? Então essa é a nossa discussão. E dentro então do leg press nós temos variações nas academias, em termos de angulação, seria isso, Sim, a gente tem na verdade vários tipos, Aqui na academia a gente já observou pelo menos 3 tipos de leg press. Alguns realmente, dependendo o que o indivíduo já apresenta de lesão ou de dores, o histórico desse indivíduo, realmente a gente muitas vezes contraindica momentaneamente aquele tipo de exercício, mas a gente tem outras alternativas. No entanto, qualquer um deles vai ser muito dependente da execução correta. E agora então a gente vai estar conhecendo essas máquinas de leg press e tentando explicar um pouquinho de cada uma delas, as suas particularidades. Não saia daí, estamos no Mexa-se. Falar um pouquinho desse exercício que a gente vai comentar hoje, a gente trouxe o professor Henrique mais uma vez aqui. Henrique, obrigado pela participação. O Henrique ele vai falar um pouquinho para nós desse exercício que é tão utilizado nas academias, como a gente comentou, muitas vezes é contraindicado para determinadas populações, mas a gente vai entender o porquê e qual é a forma correta que deve ser executado. Henrique, o que você me fala do exercício de leg press 45 graus, que a gente tem 3 tipos de leg press aqui na academia? O leg press 45, ele é um aparelho muito utilizado para recrutar membros inferiores. Ele tem a musculatura alvo principal quadríceps, isquiotibiais e glúteo máximo, tendo uma ênfase também na panturrilha. Aqui, como a gente vai perceber, ele está fazendo um trabalho unilateral de leg, tá? Dá para perceber o quadríceps sendo executado com a ênfase maior, o isquiotibial ele entra em ação também, e a panturrilha. O glúteo está sendo executado, mas aqui bem pouco porque o ângulo dele está curto com relação a recrutamento de glúteo. Bacana. Bom, ele está fazendo exercício no lateral. Na verdade, isso é assunto para outro programa. A gente nem vai comentar sobre isso. Mas, como você falou, às vezes a ativação de determinado grupo muscular depende muito da angulação, da postura, inclusive dos pés. A nossa grande questão é como deve ser executado esse exercício. Qual é a forma mais correta
Primeiro, para se arrancar o máximo dele. Segundo, para a gente prevenir lesões ou qualquer outro problema que ele possa acarretar. Primeiro, a gente já começa no posicionamento dos pés. Ele tem que ficar com os dois pés afastados da largura do quadril. Os pés têm que ficar ligeiramente voltados, a ponta do pé para cima. A pressão maior sempre tem que vir no calcanhar, tá, pessoal? Nunca joga pressão na ponta do pé, senão você aumenta a ênfase na articulação do joelho. Agora, estende os dois pés. Isso. Os joelhos não pode ser estendido, tem que manter essa semiflexão. E o ideal é que ele desça o máximo possível sem fazer a retroversão. O que seria a retroversão? Aquela saída de quadril, que ele perde a lombar do movimento. Então ele vai buscar o máximo de amplitude, mantendo a articulação do quadril estática no banco, sem movimento na articulação do quadril, mantendo a lombar estática no banco, tá? É esse movimento. Esse ponto dos pés foi muito bem apontado pelo Henrique, né? Até às vezes pedir para a pessoa ter uma elevação, porque a sobrecarga na calcanhar vai evitar muito essa sobrecarga articular, aumenta a intensidade do trabalho no quadríceps, a gente percebe isso, fadiga muito mais rápido. Então é extremamente importante esses detalhes que às vezes o pessoal na academia não nota. Eu, por exemplo, inclusive peço pro pessoal pensar, contrai panturrilha, ativa a panturrilha, porque dessa forma a gente aumenta a estabilização também da articulação do joelho. O que mais, Henrique, que a gente tem que prestar atenção? Quadril que você comentou, né, a questão da retroversão. Para não executar a retroversão. Outra coisa muito importante, o pessoal às vezes não dá muita bola, é a questão do joelho. Às vezes o pessoal vai fazer força e acaba fazendo o joelho genovalgo, joga ele para dentro na hora da força porque ele está empurrando com as mãos, não está conseguindo executar com a carga. Tem que ter muito cuidado com isso porque ela ativa a musculatura do isquio, a musculatura estabilizadora aqui, e acaba afetando a parte estrutural da articulação, principalmente os meniscos, porque como eles trabalham torto, eles trabalham em forma de esmagamento, e isso pode acarretar uma lesão dos meniscos dele, tanto externo quanto interno, vai depender da posição que ele está fazendo a força. Ele está fazendo a força jogando para fora, né, deixando o joelho genovaro, ou genovalgo fazendo a força para dentro. Bacana. Uma dica importante, a gente pede que a gente faça essa pressão como se estivesse abrindo, né, a plataforma no meio, ou seja, fazendo com que os pés se desloquem para fora, mas o pé não vai deslocar, é só a força para abrir o chão. Dessa forma a gente tem uma ativação maior da musculatura do quadril e estabiliza mais o joelho, evitando esse genovalgo. E o excesso de genovaro também, né, que é o joelho excessivamente aberto. Exatamente. Aqui tem umas variações também. Quando quer dar uma ativação maior no isquiotibial, é só você colocar o pé um pouquinho mais para cima e aumentar um pouco a amplitude do movimento, sem deixar fazer a retroversão. Quando quer uma ativação maior de quadríceps, posicionar o pé um pouco mais no centro ou até abaixo, um pouco do centro da plataforma, que aí tem uma ativação maior do quadríceps. No caso, se quiser ter uma ativação do vasto lateral, é só colocar um pouco o joelho mais fechado, tá? Um pouco mais fechado do que o quadril. E acaba tendo uma ativação um pouquinho maior do vasto lateral. Com o joelho mais aberto, um pouco do centro do corpo, ele ativa mais o vasto médio, então, o medial. No caso, se quiser ter um fortalecimento de adutores, é só colocar o pezinho e girar ele para fora, como fosse fazer um agachamento sumô. Lembre sempre, pessoal, de manter o alinhamento ponta do pé e joelho, tá? Na hora de fazer o movimento. Então, ó, ele desce e sobe, forçando a parte interna da coxa, tá sentindo? Bastante. Mantém a pressão no calcanhar, tá? Dessa forma ele ativa a parte adutor e o vasto medial. Só lembrando, pessoal, que pode apoiar os pés, só para a gente ilustrar. Às vezes o pessoal, as trocas de posições, elas realmente mudam a ativação de uma forma singela, mas muda, né? Em alguns casos, a gente não recomenda muito, por exemplo, o pé muito fechado, principalmente população feminina. Os homens não tem tanto problema, né? Mas as mulheres têm um quadril um pouco mais largo, no qual enfatiza o genovalgo que a gente fala, que é o joelhinho para dentro. E essa posição fechada, muitas vezes, diminui a estabilidade do joelho, né? A ativação de musculatura de quadril. Existe a possibilidade, mas geralmente as mulheres, ou principalmente as mulheres que já apresentam um genovalgo muito acentuado, é uma alternativa que não é legal. Então cai naquela, né, Henrique? O exercício, a gente tem várias variações, a gente tem os vários tipos de leg press, mas não é que seja contraindicado para todo mundo. Alguns movimentos não devem ser feitos por alguns indivíduos. E aí cai na questão da angulação. O que você me fala da angulação, que a gente pode ter já uma dúvida muito grande, né, com relação ao que se pode
utilizar de angulação? De angulação você sempre tem que pensar para que e para quem você vai utilizar aquele tipo de angulação. Então a gente pode citar vários exemplos aqui. O que geralmente o pessoal vem pra gente apresentando é principalmente problema de joelho e quadril. Então a angulação é o seguinte: você vai pegar, que nem no caso desse, você tem problema de joelho, né? Ele tem problema de joelho. O que a gente vai ter que sempre focar? Nunca deixar o joelho passar a ponta do pé na hora que ele estiver na execução máxima de amplitude de movimento. Não deixar ele tirar a pressão do calcanhar jogando na ponta do pé. E assim trabalhar o ângulo de forma com que a gente fortaleça a musculatura mais fraca dele. Um exemplo, se ele tiver um problema de condropatia patelar, a gente tem que fortalecer mais o quadríceps para estabilizar essa patela. Se ele tiver um problema de encurtamento, a gente tem que trabalhar uma angulação menor, porque senão ele vai fazer retroversão. Então, cada caso é um caso. E de angulação, que seria interessante a gente trabalhar é sempre na amplitude máxima do atleta, desde que ele não sobrecarrega nenhuma outra estrutura para fazer o movimento. Esse ponto é extremamente importante quando a gente estava falando da retroversão. Lembrando que retroversão é aquela dinâmica do bumbum para dentro, né? Então o leg press, diferente do agachamento, ele mantém uma postura já de pré-retroversão. Então a gente já está sentado numa posição, né, que não é mais a posição natural. Então uma angulação muito grande, como muitas vezes acontece, né? A gente vê às vezes o pessoal que busca mais hipertrofia, fazendo um movimento muito amplo, né? Encostando o joelho no peito, por exemplo. Por mais que a pessoa tenha uma boa flexibilidade, a mobilidade da pelve fica prejudicada. O leg press depende da sua flexibilidade, da sua mobilidade, mas ele não é um exercício que se deve buscar máxima amplitude, como o agachamento, que muitas vezes é até benéfico, né? Agora, o leg press a gente tem que tomar um cuidado. Então, como o Henrique falou, a gente tem que tomar uns cuidados. Cada um é cada um. A gente tem problemas de joelho que podem ser ligamentários ou articulares, né, artroses, por exemplo. E cada um desses problemas exige um cuidado especial. Por conta disso, o exercício de leg press ele não deve ser visto como um vilão, né? Na verdade, ele é auxiliar nesses tratamentos, nessas patologias, né, como ruptura de cruzado anterior, desde que seja feita na angulação correta, desde que seja feito na intensidade adequada, né? O que mais que a gente tem para falar sobre o exercício? O leg press, eu particularmente eu gosto de usar ele muito na reabilitação de joelho, tá? O pessoal vem pra mim e fala, mas não pode, isso e aquilo. Geralmente eu passo e uso alguns protocolos. Um exemplo principalmente de angulação. Aqui quando você apresenta um problema de joelho, vamos colocar aí uma condropatia, ou uma artrose, ou ligamento cruzado, você sempre tem que estudar em que ângulo que aquele movimento é ativado aquela estrutura. Então você poupar a pessoa para não prejudicar ela. No caso, meus alunos, eu sempre passo o leg para quem tem problema no joelho, principalmente de condropatia patelar, até 80 graus, tá pessoal? Por quê? De 90 graus para baixo a patela fica muito exposta e isso gera um atrito muito grande nela e com isso tende a piorar o quadro do paciente. Então a gente preconiza até 80 graus para quem tem esse tipo de problema e aí a gente explora também na cadeira extensora, depois também com uma angulação menor. Então para cada paciente, para cada problema tem uma angulação específica e a gente tem que fortalecer ali. Aqui geralmente o que eu peço é o seguinte: a pessoa que tem problema no joelho, ela tem que erguer no mínimo o peso da sua perna, o peso do teu corpo em cada perna, tá? Por que ela tem que erguer no mínimo o peso do teu corpo em cada perna? Porque senão um dia que ela for subir uma escada, ou subir um degrau, ou usar um salto, ou descer do carro, ela vai sentir, tá? Ela vai sentir essa dor porque ela não tem aptidão muscular para executar com o peso do seu corpo. Então, na hora que ela precisar do peso do corpo dela numa perna só, ela vai ficar sobrecarregada e não vai conseguir executar o movimento, e aí a articulação quem vai pagar a conta. Legal. Movimento um pouquinho, só pra gente entender por que o Henrique falou isso, que é muito interessante para usar na reabilitação, na devolução da função, né, que a gente fala. Porque o exercício de leg press, assim como outros exercícios, como o agachamento, faz o que a gente chama de coativação muscular. O que é coativação? Musculaturas opositoras, antagônicas, são ativadas ao mesmo tempo, provocando uma ótima estabilização da articulação. Então esse tipo de exercício ele é favorável a um joelho que perdeu a capacidade de estabilidade, né? Perdeu a sua capacidade de realizar movimentos com certa segurança para essa articulação. Então é importante sim um programa de reabilitação, de treinamento de forças, de treinamento para a qualidade de vida, esse tipo de exercício, desde que tenham as ressalvas que foram apontadas aqui. E muito mais, né? Um exercício extremamente complexo que a gente deve explorar cada vez mais conhecimento sobre esse tipo de exercício. Bom, a gente agradece a participação do Henrique mais uma vez. Obrigado.
Mexa-se fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais exercícios aqui no Mexa-se. Mexa-se!